Olá, prezados amigos e irmãos. Quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. E o tema de hoje é: fervor sem precisão só traz decepção. E o texto básico está em Romanos 10, 2 e 3, que diz assim: porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Pois, não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. É comum encontrar pessoas fervorosas em todos os segmentos religiosos. Alguém que se diferencia dos demais na devoção, na entrega e no serviço. Ainda que em segmentos religiosos declaradamente heréticos, alguns adeptos vivem com fervor e praticam com empenho aquilo que professam. Com o povo de Israel não foi diferente. Eles eram fervorosos e meticulosos quanto às obrigações que lhes foram transmitidas por tradição e pelas Escrituras. Rabinos, escribas, sacerdotes, fariseus e saduceus, hoje popularmente seriam chamados beatos, santos, consagrados e carolas. São fervorosos sim, mas sem entendimento preciso. Por isso, caminham para a decepção e para a perdição. A palavra zelo nesse texto significa excitação de mente, ardor e fervor de espírito. São características boas e recomendadas para qualquer segmento, tanto religioso quanto secular. O zelo é recomendado na indústria, no comércio, na educação e nos esportes. No entanto, quando se fala da relação do homem com Deus, o zelo em si não é suficiente e nem garante salvação ou progresso espiritual. É necessário que, associado ao zelo, haja conhecimento preciso e correto, que canalize o fervor na direção da real intenção de Deus, com aquilo que está escrito, evitando assim a devoção cega das preferências pessoais dos corações caídos. A questão envolvida nesse capítulo 10 é a justiça de Deus. Como alcançá-la? O que fazer para ser um beneficiário dela? E quais as exigências de Deus para justificar pecadores? O zelo desses judeus, sem o conhecimento, que aqui significa conhecimento preciso e correto, estava levando o povo para o erro de considerar que é possível ser justificado diante de Deus pelo próprio esforço, sem se sujeitar à justiça que vem de Deus. Está no versículo 3. Paulo deixou claro e não recuou nem 1 milímetro sequer para favorecer a um zelo sem entendimento dos religiosos bem-intencionados. Nessa questão, não há negociação, não há boas intenções, nem inocência ou consideração com as fraquezas. Só importam mesmo as reais intenções de Deus, exaradas na sua palavra. Ficou claro a inutilidade do fervor religioso, do zelo, da dedicação enclausurada pela busca de santidade, da abnegação fanática e da fé desfocada do elemento capaz de salvar. Ficou claro que a justiça de Deus, que torna o pecador aceito, justificado e livre da condenação, é a fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício substitutivo, na redenção operada na cruz, na expiação pelo sangue derramado, na reconciliação pela entrega do corpo de Jesus e na vitória de Jesus sobre todas as forças do mal. A fé naquilo que Deus fez no Calvário é insubstituível, pois ali Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens. 2 Coríntios 5, 19.
preço do resgate de pecadores que estavam escravizados pelo pecado e sob a ira de Deus foi o sangue de Jesus. Conforme disse Paulo, ele resgatou por meio do seu próprio sangue. Atos 20 e 28, LTT 2009. Essa justiça de Deus está relacionada com a boca para confessar e com o coração para crer. Não é conquista das mãos, pernas, braços e músculos. É crença no Salvador. É acreditar que o maltratado, que o humilhado, que aquele que foi morto como criminoso, esmagado, ferido de Deus e oprimido, é o Senhor. Com todo zelo, o religioso e cumpridor rigoroso das regras de sua fé será decepcionado e se perderá por falta do conhecimento preciso e correto sobre o modo pelo qual Deus torna um pecador justo diante dele. Sem a compreensão correta, restará a vergonha e o desapontamento. Versículo 11. Sendo assim, vale lembrar de Efésios 2, 8 e 9 na NTLH. Está escrito: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Prezado amigo ouvinte, não há espaço para o orgulho, pois não é uma conquista pessoal, mas a salvação é um presente dado por Deus. O veredito que Deus dá de justificado é consequência da fé. É um presente de Deus e nada tem a ver com o esforço humano, com o zelo piedoso ou qualquer outra formalidade religiosa. Isso vale para todos, sem distinção. Desde que alguém creia e invoque o nome do Senhor, será salvo. Versículo 12 e 13. A nota triste nisso tudo é que muitos considerados privilegiados pela aproximação das verdades, pela aproximação do culto, pela intimidade com as práticas religiosas, pela aproximação da lei e dos mandamentos, não vão acreditar. Isso está no versículo 16. Eles vão insistir na busca pela justiça própria e não vão acreditar na justiça de Deus. Insistirão na devoção zelosa para que pelo esforço humano consigam se reconciliar com Deus. Tardiamente estes perceberão que correram inutilmente e perderam tempo e perderam oportunidade. Mas Deus continuará arrebanhando os que crerem para salvá-los e transformá-los em zelosos da fé que um dia foi entregue aos santos. Zelosos sim, fervorosos sim, porém com conhecimento preciso e correto de como Deus os salvou pela fé em Jesus. Para a salvação, meu amigo, nem zelo e nem obras, mas depois de salvo, as mãos serão cheias de obras, pois foram criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Que Deus nos ajude a vivermos o zelo, o fervor das boas obras, mas acreditando que fomos justificados somente pela fé em Jesus Cristo. Amém.